Bem-vindos, exploradores das Escrituras. Hoje embarcamos em uma jornada profunda através de um dos capítulos mais fundamentais do livro de Gênesis. Ao nos prepararmos para mergulhar em Gênesis capítulo 11, encontramos uma narrativa que fala ao próprio coração da ambição humana, da soberania divina e da bela diversidade que molda nosso mundo hoje. Antes de começarmos nossa leitura, curvemos nossos corações em oração e convidamos o Espírito Santo para iluminar nossa compreensão da Palavra de Deus. Oração de abertura. Pai Celestial, vimos diante de Ti com corações humildes, buscando sabedoria e entendimento ao abrirmos Tua Palavra Sagrada. Enquanto exploramos Gênesis capítulo 11, ajuda-nos a ver além do texto antigo e descobrir as verdades eternas que preservaste para nós. Concede-nos discernimento para compreender Teus caminhos, Tua justiça e Tua misericórdia. Que Teu Espírito guie nossos pensamentos e abra nossas mentes para receber as lições que preparaste para nós hoje. Pedimos isso no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora voltemos nossa atenção para Gênesis capítulo 11, onde testemunhamos um dos empreendimentos mais ambiciosos da humanidade e a resposta de Deus a ele. Este capítulo nos apresenta o relato da Torre de Babel, uma história que revela a tensão entre o orgulho humano e o propósito divino. Enquanto lemos juntos, ouçam cuidadosamente como esta narrativa antiga fala ao nosso mundo moderno, abordando temas de unidade, comunicação e as consequências de buscar glória separada de Deus. Os eventos que estamos prestes a explorar acontecem no mundo pós-dilúvio, onde os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam pela terra. No entanto, em vez de cumprir o mandamento de Deus para encher a terra, eles escolhem se reunir em um lugar, movidos pelo desejo de fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados. Sua história se torna nossa história. Enquanto examinamos a tendência humana universal de buscar segurança e significado através de nossos próprios esforços, em vez de confiar no plano de Deus. Ao nos prepararmos para nossa interpretação e estudo deste capítulo notável, considerem como os temas de linguagem, comunicação e diversidade cultural que emergem desta narrativa continuam a moldar nosso mundo hoje. Pensem sobre o equilíbrio entre conquista humana e autoridade divina, e como a intervenção de Deus nesta história, em última análise, serve ao seu propósito maior de abençoar todas as nações, através da promessa que ele fez a Abraão, que encontraremos nos capítulos seguintes. Agora leiamos Gênesis capítulo 11 juntos, permitindo que a palavra de Deus fale aos nossos corações e mentes, sabendo que cada palavra foi preservada para nossa instrução e crescimento espiritual. Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber.
E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló, e morreu Harã estando seu pai. Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ao mergulharmos mais profundamente em Gênesis capítulo 11, encontramos uma narrativa que serve tanto como relato histórico, quanto como lição teológica profunda. A Torre de Babel permanece como um dos exemplos mais convincentes das Escrituras sobre a ambição humana colidindo com a soberania divina, e suas implicações ressoam por toda a. Os eventos descritos neste capítulo provavelmente ocorreram na antiga Mesopotâmia, especificamente na região da Babilônia, onde evidências arqueológicas revelam a existência de estruturas de templos massivas chamadas zigurates. Esses edifícios em forma de pirâmide escalonada, construídos com tijolos e betume em vez de pedra e argamassa, correspondem precisamente à descrição bíblica dos materiais de construção da Torre de Babel. A menção específica do texto sobre tijolos queimados em fornos e betume como argamassa reflete as práticas de construção autênticas da antiga Mesopotâmia, onde a pedra era escassa, mas a argila para a fabricação de tijolos era abundante. Registros históricos sugerem que a construção de uma cidade significativa chamada Dur-Sharrukin foi abruptamente interrompida por volta de 705 a.C., devido à agitação política, fornecendo um possível paralelo histórico ao relato bíblico da construção interrompida de Babel. Essa conexão nos ajuda a entender como o autor sagrado pode ter se baseado em eventos históricos reais para transmitir verdades espirituais mais profundas sobre o orgulho humano e a justiça divina. Quando o texto afirma que toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras, devemos entender isso dentro da narrativa bíblica mais ampla. Enquanto o capítulo 10 descreve vários povos com suas línguas e culturas distintas, o capítulo 11 nos apresenta o que os estudiosos bíblicos chamam de narrativa etiológica, uma história que explica a origem de fenômenos observados. O autor sagrado, observando a diversidade de línguas em seu mundo, fornece uma explicação teológica de como essa diversidade surgiu. A unidade descrita aqui representa mais do que uniformidade linguística, simboliza uma conformidade perigosa, impulsionada pelo orgulho e pelo desejo de glória humana, em vez de adoração divina. Essa falsa unidade contrasta fortemente com a verdadeira unidade que Deus deseja, uma baseada na adoração a Ele em vez de autoglorificação. A declaração dos construtores. Vamos, construamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e façamos um nome para nós. Revela o pecado central de Babel. Isso não era meramente sobre conquista arquitetônica.
Era sobre estabelecer um império religioso e político que dominaria outros povos. A frase, "façamos um nome para nós", ecoa o pecado original no Éden, o desejo de ser como Deus, de alcançar grandeza separada da bênção divina. A Torre de Babel representa a tentativa da humanidade de criar segurança através de conquistas humanas, em vez de confiar na provisão e proteção de Deus. Seu medo de serem espalhados sobre a face de toda a terra contradiz diretamente o mandamento de Deus para encher a terra, revelando sua rebelião contra o propósito divino. Esse espírito de imperialismo, tanto religioso quanto político, buscava criar um império unificado sob autoridade humana, em vez de soberania divina. A intervenção de Deus em Babel demonstra tanto sua justiça quanto sua misericórdia. A confusão das línguas serve como julgamento divino contra o orgulho humano e a tentativa de estabelecer dominância sobre outros povos. No entanto, esse mesmo ato de julgamento torna-se um instrumento de misericórdia, impedindo o estabelecimento de um império totalitário que teria oprimido a humanidade e dificultado o plano redentor de Deus. A dispersão dos povos, embora pareça punição, na verdade cumpre o mandato original de Deus para a humanidade encher a terra. Através desta intervenção divina, Deus preserva a diversidade humana e impede a concentração de poder que leva à opressão e injustiça. A genealogia que segue o relato de Babel está longe de ser mero registro histórico. Representa a resposta redentora de Deus à rebelião humana. Começando com Sem, um dos filhos de Noé, a linhagem traça através de Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serugue, Naor e finalmente até Terá, que se torna o pai de Abrão, Naor e Harã. Esta genealogia é particularmente significativa porque mostra como o plano de redenção de Deus continua apesar do fracasso humano. O próprio nome Peleg significa divisão, possivelmente comemorando a divisão das línguas em Babel. No entanto, através desta mesma linhagem, Deus chamará Abraão para se tornar o pai de uma nação, através da qual todos os povos da terra serão abençoados. Uma resposta direta à divisão criada em Babel. De Ur a Canaã. O chamado à fé. O capítulo conclui com Terá, levando sua família de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã, estabelecendo-se em Harã. Ur era uma cidade importante na Baixa Mesopotâmia, um centro de aprendizado e comércio, mas também de adoração pagã. A jornada de Ur representa o início do chamado de Deus para separar seu povo das culturas pagãs circundantes. Os nomes mencionados, Sarai, significando princesa, e Milca, significando rainha, refletem a influência contínua de práticas religiosas pagãs, já que esses títulos eram frequentemente associados à adoração de deusas. No entanto, o chamado de Deus a Abraão iniciará o processo de purificar a adoração e estabelecer o verdadeiro monoteísmo. A narrativa da Torre de Babel fala poderosamente ao nosso mundo contemporâneo. Ela adverte contra os perigos do orgulho tecnológico, imperialismo político e totalitarismo religioso. Quando conquistas humanas se tornam fins em si mesmas, em vez de meios para glorificar a Deus e servir aos outros, elas se tornam torres modernas de Babel. A história também celebra a beleza da diversidade humana, como parte do desenho de Deus, em vez de um problema a ser resolvido. A confusão das línguas, embora inicialmente pareça julgamento, em última análise enriquece a experiência humana e impede a concentração de poder que leva à opressão. Mais significativamente, Gênesis 11 prepara o cenário para o plano redentor de Deus através de Abraão. Onde Babel representa a tentativa fracassada da humanidade de alcançar o céu através do esforço humano, a aliança de Deus com Abraão representa a graça divina alcançando a humanidade. A dispersão em Babel encontrará sua resolução final na reunião de todas as nações sob o senhorio de Cristo, onde cada tribo e língua adorará junta em unidade, não a falsa unidade de Babel, mas a verdadeira unidade encontrada na submissão à soberania de Deus. No estudo deste capítulo fundamental, vemos como a justiça e misericórdia de Deus trabalham juntas para cumprir seus propósitos. O mesmo Deus que dispersou as nações em Babel
é o Deus que promete abençoar todas as nações através da descendência de Abraão, finalmente cumprida em Jesus Cristo, que derruba as muralhas da divisão e cria uma nova humanidade unida na fé, esperança e amor. A narrativa da Torre de Babel oferece insights profundos para nossa sociedade global contemporânea. Em uma era onde o avanço tecnológico frequentemente supera o desenvolvimento moral, nos encontramos enfrentando tentações similares àqueles antigos construtores, o desejo de fazer um nome para nós mesmos, de dominar, em vez de servir, e de construir monumentos ao orgulho humano, em vez de pontes de entendimento. As torres de hoje se manifestam de diferentes formas. Câmaras de eco das redes sociais que fragmentam a comunicação genuína, impérios corporativos construídos sobre exploração e movimentos nacionalistas que priorizam dominância sobre cooperação. Como os antigos construtores, frequentemente perseguimos grandeza e reconhecimento, enquanto perdemos de vista nossa interconectividade fundamental. Escolha a humildade ao invés de arrogância. Quando confrontado com sucesso ou conquista, lembre-se de que a verdadeira grandeza não reside na autopromoção, mas no serviço aos outros. Seja em ambientes profissionais, envolvimento comunitário ou relacionamentos familiares, pergunte-se: estou construindo isso para benefício genuíno ou meramente para estabelecer minha reputação? Abrace a comunicação autêntica. Em um mundo de crescente polarização, faça esforços conscientes para verdadeiramente ouvir e compreender diferentes perspectivas. Em vez de falar sem se entender, busque terreno comum e humanidade compartilhada. Isso significa deixar nossos telefones de lado durante conversas, envolver-se com aqueles que pensam diferente e escolher empatia ao invés de julgamento. Resista à tentação da dominação. Seja em papéis de liderança, paternidade ou envolvimento comunitário, reconheça que a verdadeira influência vem através do empoderamento, não do controle. Apoie o crescimento dos outros, em vez de diminuí-los para se elevar. A dispersão em Babel, embora pareça destrutiva, em última análise serviu a um propósito divino, impedindo a concentração de poder que leva à opressão. Em nosso mundo interconectado, podemos escolher ver a diversidade não como uma barreira, mas como um presente. Diferentes línguas, culturas e perspectivas enriquecem nossa experiência humana coletiva quando abordadas com respeito e abertura. Seu papel nesta história contínua é crucial. Cada dia apresenta oportunidades para construir pontes ou erguer barreiras. Quando você escolhe colaboração sobre competição, entendimento sobre julgamento e serviço sobre autoengrandecimento, você participa da cura da antiga ferida de Babel. A narrativa nos lembra que significado duradouro não vem de monumentos à nossa própria grandeza, mas de contribuições que elevam a humanidade. Em um mundo ainda lutando com os ecos daquela confusão antiga, você tem o poder de ser um agente de clareza, conexão e esperança. A questão permanece: você construirá torres que alcançam o céu em orgulho? Ou construirá pontes que trazem a paz do céu à terra? Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada incrível através de Gênesis capítulo 11. Se esta exploração da palavra de Deus os abençoou e aprofundou sua compreensão das Escrituras, adoraríamos tê-los como parte de nossa crescente comunidade de exploradores bíblicos. Por favor, dediquem um momento para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para nunca perderem nossa jornada diária capítulo por capítulo através da Bíblia. Seus comentários e insights na seção abaixo enriquecem nossas discussões e ajudam outros irmãos a crescer em sua fé. E se este estudo os impactou, considerem compartilhar com amigos e familiares que também poderiam se beneficiar ao mergulhar mais profundamente na palavra de Deus. Continuaremos nosso estudo ao descobrirmos o incrível chamado de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12. Até então, que o Senhor os abençoe e os guarde enquanto meditam em sua palavra. Nos vemos no próximo episódio.